Boa noite, graça e paz. Hoje é dia 29 de maio de 2021, sábado, sétimo dia da semana. Aqui no meu relógio são 18 horas e 15 minutos. Vai daqui 18 horas e 15 minutos. Então hoje eu quero abordar um tema que tem a ver com obediência, né? O meu tema é a obediência. O tema é obediência, e o título da minha palavra é Salvação pela Obediência. Todo crente sabe que a salvação é pela fé, né? Especialmente os crentes evangélicos, que são herdeiros da reforma protestante, quando a igreja, ela de certa maneira seguiu a doutrina de salvação pelas obras, e Lutero foi levantado, né? E levantou a bandeira da justificação pela fé, né? Isso foi o que Lutero fez, a reforma protestante, 1517. Justificação pela fé, para contrabalançar a doutrina da salvação pelas obras, né? Ou justificação pelas obras. Eu acredito que existe uma diferença entre obras e obediência. Só que essa questão de salvação pela fé, ela pode ser mal entendida. E aí muitos crentes podem pensar que podem ser salvos sem obediência, já que a salvação não é pelas obras, mas pela fé. Então a fé e as obras são colocadas em contraste. O apóstolo Paulo faz isso em Romanos, né? E depois Tiago vai aparentemente contradizer Paulo, porque ele vai dizer que a fé sem obras é morta, e inclusive dá dois exemplos lá, né? Ele dá o exemplo de Abraão, né? E de Raabe, a prostituta Raabe, que foi salva, né? Então, mas eu vou colocar em termos bem neotestamentários aqui a obediência, né? Vamos esquecer a questão das obras e vamos ver a questão da obediência, porque de repente pode ter muito crente, né, cristão, generalizando-se cristão, e se a pessoa é cristão, seja católico, seja protestante, ou evangélico, seja lá o que, mas se a pessoa é cristã, ou mesmo aqueles que não aceitam a expressão cristão, mas se chamam os do caminho, os nazarenos, seja o nome que a pessoa adotar, mas se ela é um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus Cristo, então ela está contemplada nesse esclarecimento, para que nós não tenhamos nenhuma surpresa, né, no final, achando que é uma coisa e não sendo essa coisa. Mas eu quero colocar a palavra obediência. Será que alguém pode ser salvo sem obediência, sem obedecer a Deus? Por isso nós vamos examinar alguns versículos aí para nós refletirmos sobre isso, né? Nesses tempos aí tão tempestuosos, né? Tempos que, se quiséssemos, poderíamos nos dedicar à escatologia, né? Aí eu vejo que alguns se dedicam totalmente à escatologia. Eu mesmo faço isso muitas vezes, ensinando sobre a escatologia, já que o tempo é apropriado, né? Mas ao mesmo tempo não é só a escatologia, né? Nós temos que ver realmente a sã doutrina. E aí eu quero abordar esse tema da obediência. É possível alguém ser salvo sem obediência? Existe crente desobediente? Ou será que ser crente, seguidor de Jesus, cristão, é sinônimo de uma pessoa obediente? Vamos ver aqui, né? Vamos ver o que os textos dizem.
Então, inicialmente eu estou tomando aqui Hebreus capítulo 5, que fala a respeito de Jesus, né? A respeito de Jesus. Então ele diz aí, né? Hebreus 5, 8 e 9. Diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, né? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nos causa espécie ler isso, porque como Jesus nunca pecou, tendemos a pensar que ele já nasceu obediente e que ele foi sempre obediente a Deus, né? Mas o ensino de toda a Bíblia é que a obediência, ela deve ser ensinada. Ninguém nasce sabendo a obediência. A obediência é algo que deve ser ensinado. No caso aqui, como está se tratando de Jesus, que era filho de Deus, o texto está dizendo que, ainda que ele era filho, naturalmente filho de Deus, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Então ele teve que aprender a obediência. E eu acredito que quando o Hebreus, não sei quem é o autor de Hebreus, mas sendo uma palavra inspirada, o Espírito Santo estava guiando aqui o escritor. Então, quando ele fala que Jesus aprendeu obediência por meio do que padeceu, nós podemos pensar que naturalmente Jesus padeceu na cruz, né? Acreditamos que ele padeceu na cruz. O sofrimento do Messias, né? Era necessário que o Messias padecesse, mas acredito que o sofrimento dele, especificamente falando, começou no jardim do Getsemane, quando ele falou, né, aquelas palavras para Deus o Pai, né? Naquela reunião de oração ali, ele falou: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, ali era a vontade de Jesus e a vontade de Deus. E aí Jesus, ele queria uma coisa, mas ele subordinou a vontade dele à vontade de Deus. Ou seja, ele aparentemente ele não queria passar pela cruz, ou pelo sofrimento, ou que todos os pecados da humanidade caíssem sobre ele, mas ele subordinou a sua vontade à vontade do Pai, né? E acredito que aí podemos até encontrar um conceito de obediência. O que é obedecer? Provavelmente é subordinar a nossa vontade à vontade de outro, né? Começa assim com os pais, né? Aí que eu chamo sempre a atenção o caso dos pais, que os filhos não nascem sabendo obediência. Os pais terão que ensinar os seus filhos a obedecer. Por isso que aqueles que mimam seus filhos, eles estão prejudicando grandemente esses seus filhos, né? Porque eu acredito até que mimar significa fazer toda a vontade dos filhos, né? Não fazer toda a vontade significa nunca contrariar os filhos. Ou seja, não está ensinando a obediência, mas os filhos precisam ser contrariados para aprender a abrir mão da sua vontade em favor da vontade de outro, que no caso seriam os pais, primeiro nível de autoridade que os filhos enfrentam, para poder aprender a obediência. E aí, no caso aqui, Jesus, eu acredito que ele foi criado numa boa família judaica, José e Maria, né? Lucas capítulo 2 diz que ele era-lhe submisso. Ele era-lhe submisso significa que ele obedeceu aos seus pais. E aqui, acredito quando fala que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, provavelmente foi nessa hora tão decisiva, né, que ele disse: eu não quero realmente passar pela cruz, né? Passa de mim este cálice, ele disse, né? Se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas como tu queres. Então, essa ideia, isso é um treinamento para todo ser humano, né? Ser humano que sempre faz a sua própria vontade, né? Porque também não foi ensinado desde criança a abrir mão da sua vontade em favor da vontade de outro, no caso, inicialmente seus pais, mas depois pela vida fora, nós sabemos que temos que aprender, que obedecer às autoridades, às leis, né? As leis
seja na escola, seja as leis do Estado, do país. A pessoa que não aprendeu a obediência e querer fazer sempre a sua vontade, ela vai se meter em complicações, né? Pela vida toda. Quem sabe se esse não é o grande lance, né, que Satanás conseguiu emplacar na sociedade, ensinando os pais a não corrigir os seus filhos, mas a mimá-los sempre fazendo a sua vontade, né? Isso aí estragou foi tudo, né? Mas vamos ver aqui que eu estou falando aqui de salvação, né? Porque na sequência de Hebreus 5:8 vem Hebreus 5:9 diz assim: sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então é aquele princípio, né, que o líder deve dar exemplo daquilo que ele manda os seus liderados, né? Que tipo assim, faço o que eu mando e não faço o que eu faço, isso aí é errado. Geralmente a pessoa, para ter autoridade de mandar, ela deve ela mesma obedecer. Então Jesus aqui passou pela prova da obediência, né? Que aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, ainda que era filho de Deus. E aí ele se tornou a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. É uma outra palavra que nos causa espécie dizer que Jesus se tornou causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Esperavam que ele dissesse, ele veio a ser autor de eterna salvação para todos que creem nele. Essa é a linguagem que o Novo Testamento usa muitas vezes, né? Jesus se tornou a causa de eterna salvação para todos que creem nele. Mas aqui está dizendo para todos que lhe obedecem. E aí a questão que eu quero levantar é o seguinte: na nossa geração de crentes, né, de cristãos, de discípulos de Jesus, nós estamos numa geração de crentes que obedecem a Jesus? Ou nós estamos numa geração de crentes, aí eu não vou generalizar, porque não podemos generalizar, porque nenhuma generalização é justa, né? Mas olhando assim para a nossa nação, o Brasil, de vez em quando, né, eu ouço alguém dizer assim: se tem toda essa quantidade imensa de brasileiros que são cristãos, se confessam cristãos, como é que a nação está na situação que está? Então é possível que a grande questão seja essa: será que esses que se confessam cristãos são cristãos verdadeiros? São de fato cristãos? Às vezes não é nem por maldade, né? É porque talvez não foram ensinados. Por isso que eu acho que a questão está nos ensinadores, né? Aqueles que ensinam. Nós temos que ensinar a verdade nua e crua. Não é nossa obrigação, obrigar, né? Obrigar as pessoas a obedecerem, mas ensinar o que é realmente um discípulo, o que é realmente um cristão, o que é realmente um seguidor de Jesus. E aí, eu creio, baseado aqui nesse texto, não somente nele, mas em outros textos que depois eu vou mostrar, cristão significa literalmente, ou é sinônimo os obedientes, né? Cristãos são aqueles que obedecem. Aliás, há muitos anos eu li um livro sobre missões. Hudson Taylor era assim: o homem que obedecia. Eu acho que era Hudson Taylor, agora fiquei na dúvida. Ou era Hudson Taylor ou Carlos Stude, que foi missionário na China. Ambos foram missionários na China. Hudson Taylor, missão para o interior da China, e Carlos Stude, que também foi missionário na China, na Índia e na África. Mas há muito tempo que eu não me dedico muito a ler sobre missões, pelo menos assim com mais frequência. Mas eu lembro que o título do livro, a biografia dele, eu acho que era realmente de Hudson Taylor, né? O homem que obedecia. E aí eu quero levantar essa tese aqui, o seguinte, que cristão é sinônimo de uma pessoa obediente. E aqui, essa obediência está sendo especificada, né? Que ele veio a ser, ainda que era filho, aprendeu, não, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação, né? Da eterna salvação para todos que lhe obedecem. O negócio complica, né? Será que todos os cristãos, os discípulos de Jesus que se
se consideram salvos, obedecem, são pessoas obedientes. Aí eu digo aqui, Jesus está dizendo aqui, obedece a Jesus, né? Obedece a Jesus. Então eu quero ressaltar esse tema da obediência para nos lembrar de que o cristão é aquele que obedece a Jesus. É porque crer nele significa obedecer a ele. Essa que é a questão, né? Por isso que alguns confundem. Não, eu posso não obedecer, mas eu creio. Só que não dá para separar a obediência de crer, né? Crer significa obedecer. Isso aqui é fatal, né? Então, aí eu vou para outros textos agora, né? Vamos examinar aqui outros textos, né? Vamos ver aqui, eu tenho vários textos aqui que eu quero... Vamos ver para Romanos, né? E Romanos capítulo 1, que é Romanos 1, 5, verso 5, diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aqui são os gentios, né? Paulo está dizendo assim, que Jesus foi declarado Filho de Deus para a ressurreição dos mortos, né? Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual, ou seja, por meio de Jesus, recebemos a graça e o apostolado. Paulo está dizendo, para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. Aqui eu acredito que é para toda a gente, mas o correto é todos os gentios, no sentido que os gentios, que Paulo como apóstolo dos gentios, e ele fala para a obediência da fé. É interessante aqui que ele coloca fé e obediência junto, né? E naturalmente Paulo sabia, como Deus também sabe, que os gentios, eles são desobedientes a Deus. Por que eles são desobedientes a Deus? Porque eles não conhecem a Deus, não conheciam, né? Mas continuam aqueles que são gentios mesmo, que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem os mandamentos de Deus, não conhecem as leis de Deus, não sabem o que Deus mandou, né? E por isso eles não obedecem. Mas, e aí Paulo está dizendo aqui que ele como missionário, né? Paulo missionário, a igreja primitiva, lugares pioneiros, geralmente Paulo ia em lugares pioneiros, ele ia rebanhando pessoas para deixar a sua alienação de Deus, a ignorância de Deus, para se tornarem novamente para Deus, para se tornarem pessoas obedientes a Deus, né? Por isso que chama-se obediência de fé. O que é a obediência da fé? Você pode fazer alguma coisa baseado na sua própria cabeça, ou você pode fazer alguma coisa porque você sabe que Deus mandou, né? Então, porque fé significa isso. Fé significa crer no que Deus falou, tá? Até porque lá no início, no Jardim do Éden, eu sempre digo que o primeiro pecado aqui na terra, porque o primeiro pecado naturalmente não foi na terra, foi no céu, que foi o pecado de Satanás, foi um anjo que caiu, o primeiro pecado foi lá. Agora aqui na terra, vamos tomar por base aqui na terra, o primeiro pecado, o pecado do Adão foi... Agora eu já fiquei assim, ele desobedeceu a Deus, né? Deus disse para Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse era eu sempre digo que na Bíblia do Adão havia um só mandamento: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um só mandamento, era fácil de guardar, né? Qual é o mandamento? A única restrição que Adão tinha: não podia comer daquela árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal. Seja lá o que for aquela árvore, poderia ser uma figueira, eu acho que sempre poderia ser uma figueira, porque eles fizeram a cinta que eles fizeram lá foi de folhas de figueira, né? Mas pode ser qualquer outra árvore. O importante não é que árvore era, mas que Deus havia proibido deles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o Adão fez? Comeu, né? O motivo por que ele comeu aí nesse caso aqui não importa. O importa é que ele desobedeceu a Deus. Aí começou toda a desgraça da humanidade. Agora, Romanos capítulo 1, verso 5, que fala da obediência da fé, ele termina no mesmo tom
né? Porque Romanos capítulo 16, verso 26, o mesmo apóstolo Paulo repete essa expressãozinha, obediência da fé. Então vamos ver lá. Olha só. Romanos 16, 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então, mais uma vez, ele fala aqui, lá ele fala os gentios, né? Aqui ele fala todas as nações para a obediência da fé. O que é a obediência da fé? É que todas as nações precisam ser notificadas o que Deus mandou, né? E o que Deus... Porque sem saber o que Deus mandou, ninguém pode obedecer. Então é necessário que o Evangelho é isso, que o Evangelho é dar o conhecimento de Deus aos gentios, porque os judeus já sabiam, né? Mas dar o conhecimento de Deus aos gentios sobre as ordens de Deus, o que Deus mandou para a obediência da fé. E aí já se sabe, da obediência da fé é o seguinte: quando os gentios ouvissem o que Deus mandou, eles decidiriam obedecer pela fé. E fé é isso, é saber que Deus mandou algo e você obedecer. Nesse caso aí, fé e obediência são sinônimos. Por isso que é necessário que o Evangelho seja anunciado, pregado em todas as nações para a obediência da fé. Ou seja, aqueles gentios, né, no caso do apóstolo Paulo, que era apóstolo dos gentios, que resolverem obedecer a Deus pela fé, porque eles creem que foi Deus que disse aquilo, e o que Deus disse é certo e correto, e acaba-se a obediência da fé. Quem obedece a Deus atrai o bem para si, né? E quem desobedece a Deus atrai o mal. É simples assim, né? Então, o crente é aquele que obedece a Deus, tá? Obedece a Deus. Essa linha de que será que alguém desobediente pode ser crente? Então, e aí dentro dessa ideia de que o crente deve ser uma pessoa que é obediente a Deus, dentro dessa temática que nós estamos aqui procurando abordar, que nós estamos numa geração que por exemplo, o Brasil, que se considera... Alguns acham que o Brasil tem 80% de cristãos, 95%, 90% de cristãos, né? Entre católicos e protestantes ou evangélicos, há uma, vamos dizer assim, uma maioria, né? Há uma maioria esmagadora, né? E uma maioria predominante. O Brasil é constituído de uma nação cristã. O Brasil é chamado até de uma nação cristã. Existem nações hindus, né? A Índia é considerada praticamente uma nação de predomínio no hinduísmo. Existem nações islâmicas, muçulmanas. Eu tenho ouvido dizer que como é que é, meu Deus, aquela nação? A Indonésia, que a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, né? E naturalmente a nação hindu, ela pratica a religião do hinduísmo, né? E o hinduísmo tem lá o seu Deus, né? Que eu creio que é Brahma. É Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade do hinduísmo, né? Então, os indianos, né? Onde predomina a religião do hinduísmo, naturalmente, se eles creem que Brahma é o Deus verdadeiro, eles praticam o mandamento de Brahma, e tem Vishnu e Shiva, que são os outros deuses auxiliares, né? O islamismo, ele já tem, por exemplo, a Indonésia, que dizem, o maior país muçulmano do mundo. O islamismo tem como Deus Alá, né? E Maomé como seu profeta. Aqueles que acreditam nisso seguem os mandamentos de Alá e do seu profeta Maomé. Cada religião tem o seu Deus, né? E tem as suas leis. E se o Brasil é um país cristão,
naturalmente os brasileiros, né, pelo menos aqueles que são cristãos ou se dizem cristãos, deveriam ser aqueles que obedecessem aos mandamentos do seu Deus, que no caso nosso é Jeová, e o seu profeta, que é Jesus, né? Jesus Cristo, no caso aqui o Messias, né? Então, se nós formos realmente considerar isso que a Escritura aqui está nos ensinando, que cristão é uma pessoa obediente, é sinônimo de obediência, diz lá o texto de Hebreus, diz que ele se tornou causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, cristão é aquele que obedece a Jesus, que é o Filho de Deus, né? Não há nenhuma confusão aqui, embora alguns talvez não compreendam, há uma confusão, né? Não compreendam, mas na verdade o Deus dos cristãos é Jeová, né? É o Deus do Antigo Testamento, é o Deus dos judeus, né? Seu nome é Jeová, ainda que a pronúncia possa ser questionada, mas ele enviou o seu filho, né? No caso o seu profeta é Jesus de Nazaré. E naturalmente Jesus também é Deus, né? Deus no sentido de que ele tem a divindade nele mesmo, né? Isso já foi assunto de controvérsias teológicas desde dos primeiros séculos da era cristã, com a natureza do Filho de Deus, e os concílios sempre concluíram que o Filho tem a mesma natureza do Pai, ou seja, divindade, que o Filho não é uma criatura, mas ele é coeterno com o Pai. Essa é a linguagem que os concílios usaram, né? Agora, eu hoje entendo o seguinte, que Deus o Pai, ele é o maior de todos, né? Mas o Filho, apesar de ser divino também, mas eu digo aqui, eu faço uma diferença, sempre faço a diferença entre autoridade e poder, né? O Filho tem o mesmo poder do Pai. Se eles fossem brigar, empataria. Só que a autoridade não, né? A autoridade, ela revela uma hierarquia, né? Então, por isso que Jesus disse, o Pai é maior do que eu, né? O Pai é maior do que o Filho na autoridade. Pode ter havido uma convenção, né? O Filho decidiu obedecer tudo que o Pai manda. Por isso que o Filho é obediente, né? O Filho é obediente. Ele obedece ao Pai, né? O Filho sempre obedece ao Pai. E aí está estabelecida a hierarquia. O Pai é o maior, mas deu ao Filho toda a autoridade. Abaixo do Pai, o Filho manda em tudo. Então, cristão, né, o texto lá de Hebreus 5 diz que ele se tornou, Jesus se tornou causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. E aqui a gente chega na seguinte questão. Ora, se só serão salvos aqueles que obedecem a Jesus, que significa crer nele, porque crer significa obedecer, nesse caso aí, né? Aí não é nada de salvação pelas obras aqui não vou nem entrar na discussão entre Paulo e Tiago, né? Que tem lá o seu próprio entendimento, mas vai acabar sendo semelhante a esse aqui, mas estou falando de obediência. Se só serão salvos os que obedecem a Jesus, nós devemos perguntar, eu obedeço a Jesus? O próprio Jesus disse para os seus discípulos, né? Disse para os 12, ele falou assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? Já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Ele disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, ou seja, obedecer o que eu mando. Aí é um complicador, porque então só pode obedecer a Jesus quem sabe o que ele mandou. Se a pessoa não sabe o que Jesus mandou, ela também não pode obedecer. Então é necessário saber quais são as ordens dele, quais são os seus mandamentos, para que a pessoa escolha se vai obedecer ou desobedecer. E aí nós podemos até chegar à conclusão que aqueles que escolherem desobedecer a Jesus não serão salvos. Ou então, vamos imaginar, essa é uma discussão teológica que geralmente se aplica na obra missionária, que é, e os pagãos que nasceram e morreram sem nunca ouvir falar de Jesus, eles serão salvos ou perdidos? E eu creio que a resposta mais ortodoxa, né, serão perdidos, porque por isso que há um tom e um toque de urgência, aí eu diria que na obra missionária, né, de dar conhecimento do Evangelho a todas as nações. Paulo disse, né, a todas as nações. Ele usa a palavra notifica, né?
notificar todas as nações, para que eles tomem conhecimento do que Jesus disse, para que eles escolham se vão obedecer ou desobedecer. Ou no caso, se submeter, né, ou se manter rebelde contra o Filho, que é uma linguagem do Novo Testamento, né? Aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho não verão a vida, mas sobre eles permanece a ira de Deus. Então, aí há uma necessidade urgente de que, no caso, Paulo fala dos gentios, mas todos os habitantes da terra ouçam quais são os mandamentos de Jesus, né? Porque o texto lá fala, para todos que lhe obedecem. Nem fala dos mandamentos de Deus, fala assim, todos que obedecem a Jesus, né? Será que os mandamentos de Jesus são o mesmo mandamento do Pai? Vamos ver aqui, né? Por isso que eu digo o seguinte, como nós vamos entender isso? Como é que nós podemos nos tornar pessoas obedientes a Jesus? Primeiro nós temos que saber o que foi que ele mandou, né? Então, se Jesus mandou algo e nós obedecemos, então nós estamos salvos, né? Depois eu vou começar lá do princípio para ver como é que começa isso. Mas antes disso, antes que eu esqueça desse texto, eu quero mencionar o seguinte. O livro de Atos, ele começa, Lucas escreveu o livro de Atos, era discípulo do apóstolo Paulo. Então Lucas começa o livro de Atos dizendo que Jesus, ele... Não vou logo ler lá no texto mesmo, né, para evitar de citar de cabeça, porque às vezes a gente acaba esquecendo de algum detalhe. Mas o livro de Atos começa assim. Olha só. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Olha só. Jesus começou, né? Aí tem uma questão do começar. Ele só começou a obra. Qual era a obra? Tinha dois aspectos daquilo que Jesus começou. Ele começou a fazer e a ensinar. Então, o Evangelho consiste sempre dessas duas partes. Eu acho que toda a Bíblia, ela fala disso. Existe uma parte teórica, diria até intelectual, né? E uma parte prática. Então, se nós separarmos uma parte da outra, vai dar problema. Tem que ter a parte prática, tem que ter a prática. É a prática que aperfeiçoa a teoria, né? Então, existe uma parte teórica no Evangelho, uma parte doutrinária, uma parte intelectual, teológica, um ensino. Por isso que Jesus começou a fazer e a ensinar, né? E existe uma parte prática. E eu acredito que o que Jesus começou a fazer foi curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele fez muitas coisas assim, né? À vista dos seus discípulos. Mas ele também começou a ensinar. E aí vem. O que ele começou a ensinar são preceitos, é doutrina, né? São mandamentos, são as suas ordens, é ensino, existe um ensino, é preciso que haja ensino. Aí vem na sequência aqui, até o dia, porque ele só começou, né? Até o dia que foi recebido em cima, ali ele parou, né? Agora parou, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aí qual é o problema? É que Jesus, depois que ele cumpriu a parte dele, só de começar, ele começou a fazer ensinar, ele foi para o céu, mas ele foi, depois que ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Me parece assim que esses apóstolos que ele escolheram são os 12, né? E aqui eu já incluo o apóstolo Paulo, porque, repito, que o apóstolo Paulo é o 12º apóstolo no lugar de Judas e não Mateus. Então, mas ele deu mandamentos. O que são mandamentos? São as suas ordens, são os seus mandamentos, os quais quem obedecer esses mandamentos que ele deu será salvo, porque isso é a obediência da fé. São esses mandamentos de Jesus que as pessoas devem ouvir, ser notificadas, né? E elas escolham se vão obedecer, porque se elas obedecerem, como ele está, ele se torna a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ou se elas vão rejeitar as suas ordens, e aí eu digo, como é que essas pessoas serão salvas? Aí eu pergunto, todo crente, todo cristão brasileiro
conhece os mandamentos de Jesus. Esse texto aqui, ele elucida, né? Muito bem isso, assim. Ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Tanto é que o apóstolo Paulo, especialmente na 1 Coríntios capítulo 7, ele fala várias assim, olha, eu tenho quanto aos casados, né? Eu tenho o mandamento do Senhor, mas sobre tal assunto eu não tenho o mandamento do Senhor, não vou dar minha opinião. Então, depois ele termina o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz assim: se há entre vós algum profeta espiritual, reconheça que o que eu estou falando são mandamentos do Senhor. Ou seja, os apóstolos receberam pelo Espírito Santo os mandamentos de Jesus. Eu digo o seguinte, olha, quem começou a escrever o Novo Testamento foi Mateus, né? Mateus foi um dos 12, Mateus o publicano. E aí eu creio que os mandamentos de Jesus estão no Novo Testamento, é todo o Novo Testamento, porque Mateus escreveu, era um dos 12, naturalmente quando ele escreveu o Evangelho de Mateus, embora nós saibamos que o primeiro evangelho a ser escrito, tudo indica que foi Marcos, e Marcos não era um apóstolo, mas era discípulo de Pedro. É possível que Marcos escreveu sob a inspiração ou a mentoria de Pedro, o apóstolo, né? E aí todo o Novo Testamento foi nessa linha aí, né? Ou seja, os mandamentos de Jesus estão no Novo Testamento, é a nova aliança, por isso que é a nova aliança, é Novo Testamento, né? Porque são mandamentos de Jesus. Cita muitas vezes o Antigo Testamento, cita, naquilo em que a nova aliança cita a velha, ao fazer parte da nova aliança, ela deixou de fazer parte da velha e passou a fazer parte da nova. Então se torna mandamento de Jesus também. Então o mandamento de Jesus, que eu acredito que aqueles que lhe obedecem é o Novo Testamento, né? Aí alguém vai dizer, mas então quer dizer que agora você pode matar, roubar? Não pode fazer nada disso, né? Até porque o Novo Testamento mesmo, ele confirma, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Embora ele explique que o sentido, por exemplo, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, Jesus disse, né? Aquele que se irá contra seu irmão sem motivo já transgrediu o 6º mandamento, né? Não matarás. Ou seja, aquilo que é citado no Novo Testamento, tirado do Velho, é dado uma outra explicação, né? O próprio Espírito Santo, que recebeu de Jesus os mandamentos que deu aos apóstolos, ele dá a aplicação correta, né? Agora eu vou dar o entendimento certo, porque Jesus disse, eu porém vos digo, né? Então, cristão é aquele que obedece a Jesus, né? E aí eu digo, olha, que eu estou falando essa palavra aqui porque eu receio que muitos naquele dia vão descobrir que não estão salvos porque não obedeceram a Jesus, né? E aí e passaram a vida cristã assim, sem nenhuma preocupação em obedecer o que Jesus mandou. E aí quando chegar naquele dia lá do grande julgamento, pode ser o tribunal de Cristo, né? Ele vai dizer assim, mas eu não sabia que para ser salvo tinha que obedecer ao Senhor Jesus, os seus mandamentos. Eu pensei que era só crer. Pois é, só que o crer significa obedecer, né? Obediência da fé. Então, é necessário que hoje, enquanto nós estamos a caminho daquele grande encontro, os cristãos, de maneira geral, né, se perguntem, já que ele se tornou causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem, devemos perguntar, eu sou uma pessoa que obedece a Jesus? Eu obedeço a minha denominação, obedeço a minha igreja, obedeço ao meu líder. Acredito que é possível que os líderes, denominações estão ensinando os mandamentos de Jesus, né? Naquilo em que realmente estão ensinando, nós estaremos obedecendo a Jesus na medida em que obedecemos aos nossos líderes, né? A tradição da nossa igreja, se ela refletem bem os mandamentos de Jesus, nós obedecendo a ela, estaremos obedecendo a Jesus. Mas naquilo em que a nossa denominação, os nossos líderes, eles saírem dos mandamentos de Jesus e forem ensinar outra coisa, nós teremos que escolher obedecer a Jesus. Então aí precisamos conhecer os seus mandamentos, né?
E aí eu vou dizer aqui, já está terminando o tempo, que eu não quero me estender demais aqui, mas eu vou considerar um outro texto aqui, que é Atos capítulo 5, isso é o começo da salvação, né? O mundo todo é desobediente a Deus, ou desobediente a Jesus, porque, de certa maneira, o mundo não conhece Deus, não conhece o mandamento de Deus, não sabe quais são as suas ordens, e muitas vezes, quando cito de cabeça a Escritura, erro na citação, né? Por isso que é bom a gente olhar mesmo no texto para ver o que Deus disse mesmo, né? Para não ficar descuidadamente achando que está obedecendo a Jesus sem estar. Então, por exemplo, começa com a salvação, né? O Evangelho é assim: as pessoas desobedientes a Deus, elas terão que ser notificadas quais são os mandamentos de Jesus, e uma vez feito isso, elas escolhem se elas entrarão para o grupo dos que vão ser obedientes a Ele ou não, né? Então eu vou pegar esse texto aqui de Atos capítulo 5, que diz o seguinte, olha só. Vi aqui, diz aqui, Atos 5,31. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, Jesus, né? Para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, o arrependimento e a remissão dos pecados tem a ver com Atos, outros passagens de Atos, Atos 2,38, né? Quando o povo pergunta: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, ou para a remissão dos pecados. É a mesma palavrinha no grego, apis. E aqui ele está citando de novo, mas está dizendo assim: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel, aqui um judeu, né, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ele não fala no batismo, é claro que quando fala da remissão dos pecados está falando do batismo. Por quê? E agora eu já entendo que o arrependimento que inicialmente é exigido da pessoa, exatamente ela está sendo notificada de quais são os mandamentos de Jesus, e aí ela se arrepende quando ela começa a se tornar obediente, e o primeiro ato de obediência que a pessoa demonstra é o batismo, né? E no batismo já começa a bênção, a remissão dos pecados. Onde o batismo é mencionado, segue-se a remissão ou perdão dos pecados, porque o arrependimento e a remissão dos pecados é um ato só. Agora eu entendo isso, é um ato só, né? Você se arrepende de ser uma pessoa desobediente a Deus, desobediente a Jesus, talvez até porque você não sabe o seu mandamento, tem o que Ele mandou, mas ouvindo o Evangelho agora e convencido pelo Espírito Santo, você se arrepende da sua desobediência e você se batiza com o primeiro ato de obediência. Então, o primeiro ato de obediência do crente é se batizar, e aí ele diz, e tem como consequência a remissão dos pecados, ou perdão dos pecados, né? Para falar num português mais popular, né? Aí ele diz aqui, agora veja só, na sequência de Pedro, diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha a obediência novamente aí. Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Só que hoje eu entendo que Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem significa aquele primeiro ato de obediência. O primeiro ato de obediência da pessoa arrependida é o batismo, né? Porque o batismo é um ato de rendição, de submissão, né? Da pessoa dizer assim: olha, eu era uma pessoa desobediente a Deus ou a Cristo, eu não sabia quais eram os mandamentos, não sei o que Ele mandou, nem tinha interesse de saber, mas agora que eu percebo que eu tenho que escolher entre eu entrar para o grupo dos obedientes a Cristo, que é mesmo que eu ser obediente a Deus, né? Certo? Pode haver até uma diferença técnica aí, mas agora eu me arrependo disso e eu demonstro esse ato de arrependimento, eu demonstro me submetendo ao batismo, porque a pessoa pode dizer, quantas vezes eu perguntei, eu aceito a Jesus, aí eu pergunto, você está disposto a se batizar? Ah, não, pastor, agora não estou preparado para batizar ainda não. Então, se você não está preparado para se batizar, significa que você não está preparado para obedecer. O que você está dizendo é: eu sei que para eu começar a me tornar uma pessoa obediente, eu tenho que começar me batizando, mas eu ainda não estou preparado para me tornar uma pessoa obediente, né?
eu preciso ainda acertar alguma coisa, eu vou continuar na desobediência, mesmo sabendo que eu não estou salvo, porque só vão ser salvos que obedecem, e começa o primeiro ato de obediência, é o batismo. Aí ele diz aí, nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Dá até a impressão, sim, mas Deus deu o Espírito Santo àqueles que obedecem totalmente a Deus. Não é nada disso, obedece no batismo. O primeiro ato de obediência, a primeira exigência que se exige, né, para a pessoa sair do grupo dos desobedientes para entrar no grupo dos obedientes a Cristo e ser salvo, porque ele se tornou autor de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, o primeiro ato de obediência é o batismo. Se a pessoa não se submete ao batismo inicialmente já, ela vai continuar no grupo dos desobedientes e vai continuar sem estar salva. Aí o que acontece? Como a pessoa ela se submeteu ao batismo, ou seja, começou a obedecer a Deus, agora se batizando ou submetendo ao batismo, Deus já dá para ela o Espírito Santo, que é o que ele diz aqui, né? Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, ou seja, lhe obedece no primeiro ato de obediência, que é o batismo. Então, é a mesma coisa que Atos 2,38 diz, né? Não vou repetir lá porque já estou terminando, mas... Aí alguém vai dizer, mas tem alguma vez aqui na Bíblia que a pessoa recebeu o Espírito Santo antes de se batizar. Exatamente, Atos capítulo 10 diz isso, né? Aquele grupo lá recebeu o Espírito Santo antes de se batizar porque foi uma situação especial, né? Não vou falar disso hoje, não vai dar tempo, mas a norma a pessoa receberá o Espírito Santo após o primeiro ato de obediência, que é o batismo, né? Essa é a norma, a regra. A exceção é aquele caso lá de Atos 10, quando eles receberam o Espírito Santo antes de batizar, porque havia um motivo. E também sabemos por Atos 8 que para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, mesmo tendo submetido ao batismo, porque batizavam-se tanto homens como mulheres pela pregação de Filipe, mas se batizavam tanto homens, mas não receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo só foi recebido depois que Pedro e João, os apóstolos, desceram de Jerusalém e vieram a Samaria, e impuseram as mãos, oraram, né? E impuseram as mãos sobre ele, e pela imposição das mãos dos apóstolos, o Espírito Santo foi dado. Primeiro ato de obediência. Agora, nesse caso aqui de Atos 5,32, né, que ele fala dessa questão de que Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, é interessante que a reação dos ouvintes judeus foi essa, que diz aqui, ó: e ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Aí, ó, aqueles judeus lá que ouviram a pregação dos apóstolos, para serem chamados, né, da posição de desobedientes a Deus para uma posição de obediência agora ao Messias Jesus Cristo, eles não se renderam, eles não se arrependeram, mas eles se enfureceram porque eles julgavam assim: nós já somos pessoas obedientes a Deus, nós já somos descendência de Abraão, nós já somos o povo santo, nós não precisamos de mais nada, nós já somos do grupo de obedientes. E não é o que Deus está dizendo. Diz assim, não, os judeus precisam se arrepender e passar para o grupo dos obedientes ao Messias Jesus Cristo. E os gentios também. Então, eu termino essa palavra dizendo aqui, olha, fomos ensinados, que é o que a Bíblia diz mesmo, né? Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Só que crer significa fazer a escolha em se tornar obediente. Obediência começa com o ato de batismo, que é o primeiro ato de obediência, e o Espírito Santo é dado para que a pessoa tenha mais facilidade de continuar obedecendo, porque o Espírito Santo nos é dado para que nós tenhamos condições de obedecer a Jesus e ser salvo, porque ele diz, ele se tornou causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. E uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não consegue obedecer a Deus, né? Por isso Paulo diz, aqueles que estão na carne não podem obedecer a Deus, né? Porque não estão sujeitos à lei de Deus, nem na verdade pode estar, né? É preciso receber o Espírito Santo para se tornar capaz de obedecer a Ele, e aí realmente ele se tornou autor de eterna salvação para todos que obedecem. Então, se você é uma pessoa que não obedece, ou não se preocupa se obedece ou não, ignora, né, vai levando com a barriga, é melhor atentar e procurar saber o que Jesus disse, quais são os seus mandamentos para obedecê-los, né, para depois você não ter uma surpresa lá no final e ser encontrado no grupo dos desobedientes, né?
Porque ele disse lá, em Mateus capítulo 7, né? Apartai-vos de mim, não vos conheço, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí aquelas coisas, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, aí vem, né? O que é um crente, o que é um cristão, o que é um discípulo de Jesus, como é que a pessoa salva? Bom, o cristão é aquele que obedece a Jesus. Mas para obedecer, ele tem que saber quais são os mandamentos de Jesus, que está por todo o Novo Testamento. E deve ser um motivo de nossa preocupação, né? Saber o que ele mandou para poder obedecer. Então que Deus abençoe todos nós, irmãos. Fique com essa reflexão aí. E que nós todos sejamos achados no grupo dos obedientes e não dos desobedientes. Porque desobediente é o diabo, né? E Jesus foi o homem obediente. Mas eu acho que eu tenho que citar mais um versículo, que eu terminar com esse versículo aqui, que me ocorreu, né? Em Romanos capítulo 5, ver se é isso mesmo. Se eu consigo, diz aqui. Está aqui. Termino com esse versículo. Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. E aí, uma vez feito justo, prossegue nas pisadas daquele que foi obediente para se tornar obediente também.